Por que a geração Z está ficando mais religiosa? Olha, eu já discuti muito essa coisa de geração, já escrevi, comecei a ler esse assunto de geração já há algum tempo. Por exemplo, eu lembro de um livro de 2006 de uma psicóloga que na época era pouco conhecida, chamada Jean Twenge. Tem um livro dela traduzido em português aqui em 2017. A Jean Twenge escreveu em 2006 um livro chamado Generation Me, que era a Generation Me era uma geração narcísica nesse sentido, né? Isso em 2006, tá? Ou seja, jovens de 18, 19, 20, 21 anos nessa época, né? Então, geração é um conceito criado pela publicidade americana para identificar certas práticas de consumo, certos objetos que eram desejados por grupos sociais, por idade, né? Então, não é à toa que até hoje a discussão de geração está muito ligada ao marketing e, por exemplo, quando se fala de geração milênio, que saiu da moda, coitado, né? Agora não está mais à moda, a geração Z, que está começando a sair da moda também, ambas as gerações sempre se relacionava com o consumo digital, principalmente a geração Z, que teria, antes de se falar em milênio e Z, se falava em nativo digital, né? Eu, hoje em dia, de forma mais recente, tenho começado a evitar essa discussão e esse tipo de conceito, porque agora está aparecendo a geração alfa, e, como eu costumo dizer, hoje se faz o marketing do marketing do marketing, ou seja, o marketing do vazio, né? E agora, toda hora, eu quero ver o que esse povo vai inventar como práticas de consumo da geração alfa, né? Eu já sei o que é. É viver e crescer junto com a inteligência artificial. Perceba, portanto, que está sempre ligado a algum objeto material de consumo. É assim que nasceu o conceito de geração, e daí ela migrou para a psicologia, para a sociologia e virou conceito sério, né? Eu digo isso, então, para a gente tomar cuidado. É claro que existem comportamentos que são típicos de uma certa idade, assim como Pais e Filhos, do Turgenev, em 1861, identificou a geração nihilista na Rússia, que só acreditava na ciência e achava que quem era religioso era idiota, né? 1861, né? E ele não falava em geração, né? Ele não estava discutindo isso como a publicidade discutiu, mas ele identifica esse fenômeno. Então, assim, hoje, é claro que quando você tem bolhas, você tem pessoas que vivem dentro de um universo específico digital, que repetem frases, e essas frases hoje muito atravessadas por temas políticos, de gênero, ideológicos, né? Que isso acaba constituindo um repertório mais específico que muitos jovens dessa faixa etária acabam se identificando, né? Então, eu não quero dizer que o conceito de geração Z não significa nada, né? Normalmente está associado a comportamentos de quem não gosta de trabalhar muito, quem não conhece muitas coisas, que é meio arrogante, que se acha o centro do mundo, que gosta de jogar na cara dos outros que poluíram o mundo e agora eles têm que consertar, né? Muitas pessoas também relacionam a geração Z com uma multiplicidade de gêneros, né? Como tendo rompido a barreira binária, como se fala por aí. Agora, a dizer que tem elementos, pessoas da geração Z que estão ficando mais religiosas, é a mesma coisa de dizer que tem pessoas da geração Z que bebe menos, que sai menos de casa, que mora mais tempo com os pais. Então, na realidade, parece haver certos comportamentos dessa geração que denotam algo de conservador nesse sentido, né? Inclusive buscam igrejas, buscam grupos cristãos religiosos, porque não querem pertencer a uma igreja especificamente. Então, me parece que um fato é evidente nas gerações mais jovens: o mundo está mais confuso. Eu não estou dizendo que o mundo antes era melhor, eu estou dizendo que o mundo antes tinha menos informação, menos alternativa, menos opção, e, portanto, a vida se dava dentro de um universo um pouco mais contido. Hoje é muita opção, muita confusão, pais muito perdidos, né? É muita moda. Então, é por isso que se identifica em muitos jovens hoje em dia um certo recuo de práticas que antes eram consideradas super legal e associadas aos jovens. E por isso eu acho que muitos jovens Z acabam, como é fato, né, procurando vida religiosa no sentido, inclusive tem estatísticas que mostram isso, né?
procurando uma vida mais contida, mais religiosa, achando que a religião dá sentido à vida. E nesse sentido, na realidade, a geração Z está redescobrindo a roda, porque a religião dá sentido à vida desde a pré-história.